Olá, meus amigos. É um prazer estar aqui falando novamente com todos vocês e espero que vocês estejam gostando dessa série de podcasts que nós temos feito e que toda quinta-feira, na parte da manhã, tem sido levado ao ar. Hoje nós vamos falar um pouco mais, nós falamos há 2 semanas atrás com o nosso amigo Bruno, da Let's Innovation, e que é um cara, gente boníssima, que tem uma gama de seguidores muito grande, faz um trabalho muito interessante na área dele. E hoje nós resolvemos trazer uma outra pessoa aficionada por carros também, que é uma pessoa que eu já conheço há algum tempo, já há uns 4, 5 anos, né? Por aí. E ele vai falar também um pouco do trabalho dele, da empresa dele, de como ele desenvolveu. Sabe o que eu acho legal? É que todo mundo que trabalha com carro, todo mundo que tem sua empresa de carro, tem uma história boa. Realmente você vê que é uma paixão. A pessoa traz aquilo, trabalha com aquilo, mas é prazeroso, vira dia, vira noite, a pessoa está trabalhando, está feliz, e envolve família. É muito, muito, muito interessante isso. Então nós vamos trazer essa história de mais essa pessoa, mas antes eu queria falar um pouco da experiência lá. Nós tivemos no último mês, basicamente, no início desse mês de abril, dentro do Autódromo Internacional de Goiânia, trabalhando com corridas e fazendo alguns flashes, trazendo algumas informações para vocês. E eu sei que muita gente ficou atualizado com o que aconteceu na Fórmula Truck, no Turismo Nacional, na Stock Car, e isso foi assim, muito interessante. Agora nós vamos dar um tempo nisso, mas eu devo convidar uma pessoa que posteriormente vocês vão conhecer, para que fale um pouco das demais corridas, porque ele acompanha. Ele é formado em jornalismo, ele tem pós-graduação em jornalismo esportivo e ele deve fazer uma participação conosco aqui no Motoricia, sempre que tiver corrida, para falar um pouco do automobilismo raiz, né? Bem, dito isso, Otávio, muito obrigado por você ter aceito o meu convite, estar aqui conosco no Motoricia. Quero dizer para você que nós temos 3 câmeras aqui, a TBO disponibiliza esse lindo estúdio. Fantástico. E tal, e essa câmera aqui é a câmera sua, viu? Você não pode levar para casa, mas é a sua. Gostei. Aquela ali é minha e aquela outra é a nossa. E nós vamos conversar e você vai poder ficar bastante à vontade com os nossos amigos. Eu queria, para começar, você hoje tem 26 anos? 26 anos. 26 anos. E você começou desde cedo, o seu pai é apaixonado por carro, desde cedo ele gosta de carro alemão, e você também especializou em carro alemão. Isso. E eu queria que você contasse um pouco da história primeiro, para depois a gente conversar sobre outras coisas. O microfone é seu. Muito e os amigos vão te ouvir. Pessoal, primeiramente agradecer o convite, né? Obrigado. É sempre uma honra poder estar compartilhando ideias com você, histórias também. As suas também são muito boas, inclusive eu quero ouvir um dia elas no ar. Vai ouvir. Com certeza. Eu vou arrumar um entrevistador e vou fazer um podcast comigo. Não, se você não arrumar outra entrevista, então. Eu tenho umas pautas boas pra gente conversar. Obrigado. Bom, vamos lá então. Volkswagen sempre foi uma paixão lá em casa, né? Meu pai sempre foi muito fã da marca. E desde que eu era criança, tinha na garagem os carros da Volkswagen. E eu ficava sempre admirando. Tentava copiar em desenho. E aí, em 2002, meu pai adquiriu um Golf, né? Na época era lançamento do MK4 no Brasil, né? Que chegou em 99. E o nosso era 2000, 2001. Então eu olhava aquele carro, aquele design diferente, aquela traseira atemporal, aqueles faróis, eu ficava olhando aquele negócio, eu ficava na garagem admirando o carro e tentando desenhar, né? Você tinha quantos anos?
Eu tinha 15? 4 para 5, 2002, né? Tem um tempinho já. 4 para 5. Eu tive o primeiro branco que chegou aqui em 99, eu comprei ele. O alemãozinho, né? Olha. Aquele carro é sensacional, né? E desde então, assim, passaram outras marcas na nossa casa, né? Outras marcas também, o pai teve Chevrolet, alguns modelos, mas sempre teve Volkswagen. Nunca teve ele chegar na garagem de casa e não achar que não tem um Volkswagen. Até no meu pai mesmo, na garagem dele, o pessoal do prédio acha que a gente é alguma coisa da marca, da montadora, porque é sempre 3, 4 Volkswagen na garagem. Eu era o meu, do meu irmão, do meu pai e da minha mãe, então o pessoal achava que a gente era patrocinado, vamos dizer assim, né? E não é? Não, inclusive... Porque você tá aqui com a marca, com a camiseta GTI. Isso aí. Esse é do Jetta. Essa é do Golf. Do Golf. Do Golf GTI. Olha só. Que é da Volkswagen Collection, eu adquiri tem um tempinho já. Inclusive, se a Volkswagen sentir à vontade, quiser fazer um agrado pra gente... Quiser fazer um patrocínio duplo... Eu vou falar, a gente é fã mesmo, viu? Tem muita coisa já. 4 eventos que a gente fez para a NASA Veículos também aqui em Anápolis, em 4 lançamentos, que eu fiz para eles aqui com o maior prazer do mundo, porque entusiasta é isso, né? É você gostar da marca, você se identificar. Então, lá em casa eu sempre vi os carros e ficava doido. Eu achava muito legal a tecnologia. O Golf também, quando veio, aquele painel azul com ponteiro vermelho, aquelas coisas, acabamento diferente. Então, era um carro diferente. Me chamou a atenção quando eu era criança e eu sempre mentalizei aquilo, sempre fui fã de Volkswagen, em especial do Golf. Entendi. E nessa época que você está falando, ele saiu do motor 1.6 e foi... do motor 1.8 e foi para 1.6, né? Isso. Eu lembro porque eu tive 1.8, tive 2.0. Eu também gosto muito do Golf. Agora eu não tenho mais, né? Agora eu trabalho com oportunidades agora. Mas dentro dessa paixão, você me contou que seu pai também customizava carros e tudo. Eu também customizei, muitos que eu conheço customizaram. A gente punha farolzinho de milha nas Brasílias, nos Fuscas, a gente colocava roda-palito. Existiam alguns acessórios que eram quase que obrigatórios para quem gostava desse tipo de veículo, e que hoje a gama é muito maior. E eu queria que você falasse para mim, depois desse tempo, depois que você disse que com 17 anos, estava me contando isso em off aqui, depois com 17 anos você já foi trabalhar com seu pai, ele tem uma transportadora, né, lá isso. na Ceasa, e aí você foi trabalhar com ele, mas a sua paixão, o seu coração era outra coisa. Era carro. Na época eu não estava nem tão focado em carro assim, eu só queria dirigir. Então qualquer coisa que me desse para dirigir, eu estava dirigindo. Aquela fase dos 15 até os 17 que você começa a dar uma andadinha aqui, uma andadinha ali. Carrinho, né? De mão você não dirigia? Carrinho de mão com certeza não. Mas eu gostava de empinar. Para empinar é bom. Ainda mais eu que era bem mais magro na época, né? Aí era uma coisa bem legal. E aí com 17 anos, quase 18... saiu um consórcio nosso, meu pai me deu um Gol G6, 0 km. Então, assim, foi bem no Natal, então tava trabalhando, meu pai falou, vai lá na NASA e tal, olha assim pra mim, inventou uma história lá. Aí quando eu cheguei, chegou o Paulo, né, meu grande amigo Paulo Piau, inclusive um abraço pra ele aí, que a gente tem uma trajetória bem bacana junto, né. Paulo que esteve aqui. Você eu assisti a entrevista dele. Isso. E que eu não sabia que o sobrenome dele era Piau. Para mim, ele era um grande pescador. Achava que era apelido. Eu achava que era apelido. Eu acho que o Paulo não gosta de pescar, não. Não. Eu também não sou muito fã, meu negócio é carro mesmo. E aí, cara, nesse golzinho eu fiquei doido, porque eu falei, cara, é Volks, tal, é carro e aquele negócio, né? Meu pai, inclusive eu fui ver, né, a história dele com carro customizado, depois que eu já tinha feito muita coisa nos meus carros, né? Já tinha aquela coisa de pai e filho, assim. Mas esse golzinho eu peguei e falei, cara, bonitinho, não tem que mexer em nada, tal. Cara, um dia com o carro eu olhei e falei, nossa, luz de teto amarela, o que será que tem pra trocar aqui? Farolzinho amarelo? Eu falei, não, vamos deixar mais de boy. Na época era Xenon, né? E aí, ganhei um kit de Xenon de um padrinho meu, Danilo, levei pra instalar e tal, e eu vi que o pessoal não tinha tanto zelo, né, tanto capricho com carro zero, queria fazer adaptação sem ser necessário, e eu ficava um pouco chateado, porque ele não manjava dessas coisas.
E aí comecei a pesquisar e falei, bom, vou começar a fazer eu mesmo os meus próprios upgrades no meu carro, né? Aprendi aqui, vi um vídeo ali, vi outro negócio ali, perguntava no grupo do Clube do Gol, Clube Volkswagen ali, e comecei a mexer. Na época comecei a trabalhar com lâmpada de LED, interiorzinho, farol, faroletezinho, placa, e trazia para mim e pros amigos. Aí começou com lâmpada, depois já foi uma roda, já foi, né, suspensão, já foi escapamento no carro 1.0, mas na época eu achava que, né, era o 86 cavalos de pura potência, né? Então, quando eu coloquei um 86 cavalos de pura potência. Alto. Aí quando eu coloquei um tuperzinho atrás, eu falei, cara, tô abalando. Meu Gol era literalmente um mini Golf. Que aí comecei, o que o Golf tem que o Gol não tem? Ah, o Golf tem isso. Olhava pra frente dos dois, eram similares, né? Aí eu falei, bom, grade... Nessa época, as empresas começaram, desculpa até te interromper, mas as empresas começaram, tipo a Audi, tipo a própria Mercedes, a BMW, eles começaram a padronizar, né? Houve uma época em que quase padronizaram o estilo dos carros. Então, cada marca tinha a sua carroceria, vamos falar assim, com as características próprias. E aí, quando você fazia um mapinho, um carro, ele ficava parecendo o outro. E aí você... eu acho que essa era a intenção da montadora, porque na época o pulo de um Gol para um Golf era... Um Golf, na época, comprava 4 Gol, né? Sim. E era essa a questão, porque a Volkswagen sempre teve essa questão de entusiasta, do cara gostar de mexer e tudo mais. E aí eu olhei para aquele Golf e falei, cara, o que eu coloco nesse carro para ficar igual o Golf? Aí eu lembrei, o Golf tem grade colmeia, esse carro tem a grade lisa. Qual carro da Volkswagen tem grade colmeia? Saveiro, tem a mesma frente do Gol, né? Saveiro Cross. Comprei a grade colmeia na Volkswagen, pintei o piso de vermelho, coloquei ali e falei, rapaz, agora eu tenho um Golf. Agora de longe, plotei o teto de preto, falei, agora eu tenho um Golf, agora ninguém me segura. E aí foi indo. Depois eu tive Jetta 2.5 também. E agora, você hoje é empresário, você tem sua empresa, aliás, não só hoje, já tem algum tempo que eu te conheço já uns 4 anos, naquele projeto do 147, isso. Né? E que você ajudou, auxiliou demais no som dele, em algumas coisas, você tem sua empresa... o início de tudo foi vendendo para os amigos? Foi esse bate-papo com um com o outro? Ele dizia, o seu carro era vitrine, é isso que eu quero... Era vitrine. Era isso? Era vitrine. Eu não sei como é que aquele carro tinha verniz, porque, cara, todo dia lavava aquele carro. Todo dia lavava pretinho no pneu, se chovia, se fazia sol todo dia. Então, assim, era uma coisa anormal, né? E depois do Golf veio o Jetta. No Jetta, comecei a fazer uns upgrades mais diferenciados, porque o carro era um carro que trazia mais possibilidades. Aí comecei a trabalhar com a parte de coding, né? Que é o VC10, que é um dos softwares que a gente utiliza para poder customizar o carro. Você coloca um farol diferente ali da versão mais top, você tem que codificar. Aprendi a codificar. Você libera um bip no alarme, libera o teto que fecha sozinho, algumas coisas assim, e comecei a fazer. Aí um amigo comprou um Jetta, a gente começou a brincar de Jetta na garagem ali, fazer uma coisa para um, para o outro, comprava para um, para o outro, e foi indo até chegar no patamar que eu falei, cara, eu amo fazer isso, eu gosto. É isso que eu quero. É isso que eu quero. É isso que eu quero, e aí eu fui de cabeça. E você, dentre esses amigos seus que você tem, algum se tornou seu sócio, algum quis seguir, ou só queriam que você prestasse o serviço para eles? Na verdade, eu imagino que amigo queria de graça, né? Cara, por incrível que pareça, sim. No começo era até bem complicado separar essa parte de amizade da parte de negócio, né? Mas eu tive um grande amigo meu, né, um amigo de infância mesmo, o Guilherme, ele sempre confiou em mim os carros dele. Então assim, cara, o carro tá aqui, o que tem que comprar? Cara, isso, tal roda, tal farol, assim, comprava, falou, te vira, pega o carro aí e monta. E aí o Guilherme, inclusive, me ligou um domingo, questão de meio-dia, falou, cara, achei um carro lá no Paraná, era da diretoria da Volkswagen, assim, segundo dono, Passat CC, 2014, já com motor TSI, CC a maioria é V6, câmbio DSG 6 e tudo. Aí eu falei, cara, tá, mas você quer... O carro tava em Londrina, tu quer olhar o carro que dia? Cara, hoje. Falei, hoje?
vai sair um ônibus aqui 3h30. Falei, tô dentro. Colocamos a roupa na mala e fomos com ele. Aí buscamos o carro lá, o carro 000. E chegamos aqui, cara, já começamos. No mesmo dia já desmontou o carro, já trocava um negócio, já tinha peça chegando que já tinha pedido, o botãozinho do vidro daqui, o LED do neblina ali, encomendou a roda lá e foi indo. E esses carros do Guilherme, o Jetta e o Passat dele foram carros que no meu começo foram uma vitrine para a empresa, né? Para desassociar a imagem de que só o meu carro era modificado. Ele confiou totalmente em mim para poder customizar o carro dele. Então, isso aí se tornou o começo de tudo, né? O pessoal falou, peraí, ele mexeu no carro do cara inteiro, vou deixar o meu com ele também. E foi indo. E você fazia isso na sua garagem? Você fazia isso, você já tinha um local? Você fazia isso na garagem do rapaz lá? Como é que era essa história? Cara, não tinha hora, não tinha lugar. Pra você ter ideia, o primeiro carro que eu fui montar farol de milha era um Cruze, e eu não tinha recurso nenhum pra trabalhar e tal, e era por hobby mesmo. Fui na empresa do meu pai escondido, peguei a empilhadeira, ergui o carro na empilhadeira pra deitar debaixo, pra trocar o farol de milha. Então você pensa como é que era. E aí depois foi na garagem do prédio do meu pai. Então o pessoal do prédio chegava e até assustava, né? Era para-choque no chão, aquelas coisas assim, tipo ferramenta, um monte de coisa e fio, e lá embaixo não pegava celular, né? Então eu ficava isolado do mundo lá embaixo, no meu bunker, mexendo nos carros ali, e foi assim por uns 2 anos pelo menos. E o pessoal não achava que você era um ladrão de veículos que estava modificando o carro, não? De tanto Volkswagen na garagem, porque aí tinha um dos meus pais, o meu, e aí tinha o do amigo também. Então o pessoal achava que eu era tipo, né, que eu trabalhava na Volkswagen, que eu era um engenheiro sênior, alguma coisa, um testador, um piloto, alguma coisa assim, porque todo dia que o cara descia na garagem era um Volkswagen desmontado, um carro novo. É um Jetta, é um Passat, é uma Tiguan, todo carro da Volkswagen passou pela garagem de casa, literalmente. Um dos carros que particularmente eu acho bonito até hoje, né, é o Passat CC. Tem muita gente que não gosta e tal, papapá, mas eu acho o desenho dele bonito. Depois ele deu uma modificadazinha, mas eu gosto daquela carroceria. Assim como eu gosto de carroceria coupé. Isso. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Você pega uma Mercedes coupé, gente, é muito bonito. E é até bom falar disso, porque a Volkswagen e a Audi são o mesmo grupo. E o marketing deles é estratégico, né? Porque sempre teve aquela coisa que você chega no Audi A3, né, dos primeiros, e pega um Golf MK4, você vê que o carro é totalmente diferente, o design é diferente, mas você parece que está no mesmo carro, né? Aquela questão do powertrain, a questão do conforto, a posição de guiar. E tanto que o Passat CC, ele é praticamente na mesma carroceria do Audi A5, né? Então, também tem aquela traseira coupé. Então, eles compartilham os projetos. Cada marca faz a sua identidade, mas no fundo, são todos Volkswagen. A alma é alemã. É alemã. E é VW. É VW. Você, como um amante da Volkswagen, você não para de falar, realmente eu acho que você tinha que ser patrocinado. Por favor, Volkswagen. Eu fico... Assim, particularmente também, antigamente eu gostava muito do motor, do barulho e do motor dos 5 cilindros. Eu acho que aqueles 5 cilindros que veio no Jetta é um carro assim que é um motor assim que foi divisor de águas, né? Porque a gente ouvia falar dos 5 cilindros que vinha no Maré, né? E era um carro que andava muito, mas era um problema. Era um estouro. Literalmente. Era uma explosão de carro. E aí nós tivemos esse Volkswagen 5 cilindros que eu tinha um amigo que tinha um concessionário, eu ia lá e ele tinha normalmente um no salão. Eu gostava de ligar o carro para ouvir o barulho do motor. Porque aquele barulho era inconfundível. Eu sou bem suspeito de falar, porque Jetta 2.5 eu tive 3, né? Meu pai teve um em 2008, 8/9, pacote X tudo que o pessoal fala, né? Com xenon, banco caramelo, teto, aquecimento de banco. E eu tive dois Jetta, preto, 1010, que foi o último MK5 que saiu. O barulho do motor era lindo. Agora pensa que eu botei um escape direto no carro. Então assim, quando você pegava aquele motor 2.5 e acelerava, cara, a sensação de... original já era linda, agora pensa com cano direto.
Era barulhento. Nossa, assim, o síndico do prédio me adorava, mas, cara, quando ligava cedo, pelo amor de Deus. Saía, né? Quando ligava cedo, pelo amor de Deus, o povo sabia, ó, tá saindo, tá chegando. Minha mãe era assim. Mas tem uma coisa que eu achei legal, assim. Nós falamos no início do programa que a paixão, né? A paixão é uma coisa, o carro é uma coisa que as pessoas são apaixonadas mesmo. E o Otávio, ele começou trabalhando, mexendo no carro do amigo, mexendo nisso, naquilo, no carro próprio, brincando de modificar uma coisa ou outra, porque no início é uma brincadeira, né? E depois isso foi se tornando sério, e ele foi em diversos eventos, principalmente voltados à marca VW, e ele rodou o país. E com isso ele foi ganhando dinheiro, ganhando credibilidade, fazendo nome, mas, e principalmente, ele foi conhecendo a fundo o que podia extrair e o que podia fazer em cada um desses veículos da marca. Conta um pouco disso pra gente. Bom, na época do Jetta, quando eu peguei, eu tinha um software VCDS, né, um cabozinho lá, e a gente descobria que tinha algumas funções que liberava, né, que não vinha de fábrica. Por exemplo, o bip no alarme, né, uma configuraçãozinha de iluminação, aumentar o tempo do coming home, que é o farol aceso quando você entra no veículo. E aí aquilo ali virava a chave, o ponteiro varria. Então, assim, eu comecei a pesquisar aquilo e fiquei doido, porque eu falei, cara, isso aqui é o futuro. Porque a tecnologia na Volkswagen foi sempre presente. Eu sou entusiasta da marca, mas também como profissional, a Volkswagen tem uma tecnologia implementada hoje de software e hardware, que ela começou no Golf, né, quando lançou a plataforma MQB, e perdura até hoje. O Golf lançou em 2013, o MK7, né? Então, assim, é o mesmo protocolo até hoje, de tão atual que era. Então, a gente consegue customizar opções que o próprio carro já dá de fábrica, mas com o software correto você consegue mexer. Por exemplo, o mercado alemão tem uma configuração para o Polo, o mercado brasileiro tem outra. Se eu quiser uma função que não tem no Brasil, mas que o alemão tem, eu consigo ir lá e ativar essa função. Então, eu comecei a ficar louco. Não achava muita informação na época, muita coisa para poder trabalhar. Então, eu comecei a me especializar. Comprei software licenciado, comprei hardware, importei cabo, computador. E aí, não tinha nada no Brasil que ensinasse isso, porque, na verdade, são coisas internas que a própria montadora não disponibiliza para ninguém. Mas a Volkswagen na Alemanha, ela tem um programa que ela consegue compartilhar informações com algumas oficinas, com algumas lojas de customização, né, de acessórios e tudo mais. Então, a gente conseguiu aí extrair muita coisa da Alemanha. Então, eu gostava tanto e queria tanto ficar bom naquilo, que eu traduzia apostilas, e-books, coisas internas, achava um arquivo aqui, um arquivo ali, juntava peça. E aí, comecei a ficar realmente profissional no coding. Então, hoje eu já mexi em mais de 1.000 carros. Hoje, tem mais de 1.000 chassis cadastrados no nosso sistema. E a demanda é cada vez maior. Porque antigamente, né, na época raiz, né, você ia lá, ligava um fio direto, ligava um fio no outro, um fusível ali e tal. Hoje não. Hoje um carro não aceita mais isso, né? Você liga uma coisa errada, o carro trava, o carro não liga, o carro bloqueia. Então a tecnologia evoluiu a um ponto de que carro não é só mais a parte mecânica, a parte física. É a parte também de software, né? Que é o futuro. Aliás, você falou uma coisa aí. Eu lembro de uma época que eu trabalhei numa oficina e tinha um dos nossos mecânicos especializado em câmbio e motor a ar. O negócio dele era... Hercules. Especialista. O cara incrível. A vida inteira ele trabalhou com isso porque em 1940 e pouco, 50 para cá, a gente tinha carro a ar e... E aí, quando eu trabalhei, foi na época da mudança, começou a vir muito veículo com câmbio automático, depois veio câmbio automatizado e tal. E os veículos a ar foram saindo de linha e entrou aí a single point, né? O injetor. E eu falava, olha, você vai ter que fazer o curso. Não vou fazer curso, não. Vai, você não pode ficar sem fazer o curso, senão você não vai ser mecânico, você vai acabar a sua profissão, senão você vai fazer outra coisa na vida.
vai pescar, vai assentar tijolo, mas aqui você não vai poder ficar mais. E acabou que um dia, graças a Deus, nós tivemos uma conversa um pouco mais séria. Eu obriguei ele a ir fazer o curso. Aquela pressãozinha psicológica, você vai. Pressão psicológica, assim, ou você vai ou você vai. Você tem duas opções. Só duas. Só. Então, e ele se tornou depois um grande mecânico de... Ele só aperfeiçoou, ele já era. E quando eu fui sair, eu lembro que ele me chamou e falou assim, muito obrigado. Muito obrigado porque você forçou a fazer a gente crescer, né? Uhum. E você cresceu sozinho, com a sua paixão, com a sua vontade. Você foi lá, comprou cabo alemão, comprou software. E nós sabemos, nós que conhecemos um pouco mais de veículo, talvez os nossos ouvintes não, e espectadores, né, não saibam, mas hoje o veículo é extremamente carregado de tecnologia. E quando o Otávio fala que de 2013 para cá teve um software e também o hardware, né, que ele pode ser customizado e que isso vai sendo trabalhado e que basicamente ele não mudou, ele evoluiu, mas permaneceu a mesma coisa de sistema, ele quer dizer assim, você tem o painel de um veículo hoje, dessas marcas que ele fala, porque eu não posso ficar falando muito, né? E aí você tem uma cor, que é a cor básica que vem ali no painel, vamos supor que é um laranja, ou que é um azul, ou que é um branco, e ele entra com o cabo lá no computador correto, lá no local correto, acessa o software correto, e ele coloca outras cores nesse painel. Nada que vá prejudicar seu veículo. Nada que vá tirar a garantia do veículo. O que ele faz é liberar algumas funções que em outros veículos da marca tem e que vem travado. Exatamente. É isso mesmo, não é? É isso mesmo. Só para que o pessoal entenda perfeitamente o que acontece. É isso mesmo. Na verdade, assim, foi uma sacada muito inteligente, porque essa nova implementação da Volkswagen, ela serviu até para reduzir custo, porque em vez de fazer para cada carro uma central de conforto, cada carro lançou o facelift, muda a central, é muito caro, né, e muito trabalhoso. Então trabalharam por anos para poder chegar a esse novo protocolo, né, a nova carroceria MQB, que dá essa opção. Então, por exemplo, lançou um carro em 2018, o 18 tem as suas características. No 19 já tem um chamarisco a mais, tem uma função a mais. O 2020 já tem um negocinho que acende ali, o 21 a cor do painel já muda, só que todas as funções, na verdade, né, a grosso modo, são configurações que podem ser feitas no 18, né? Então você pega uma versão que tem o painel azul e uma versão esportiva, GTS, por exemplo, que tem o painel vermelho, um novo layout diferente, a central é a mesma. Então você só configura conforme rege o do GTS originalmente e o próprio carro aceita. Então, você tem um painel atualizado, uma cor diferente, e a pessoa consegue aí customizar o que ela quiser, porque antigamente era muito raiz, né? Você tinha que ligar a coisa, colocar acessório, não podia mexer em nada, abrir painel para mudar a cor. Hoje não. Hoje a gente senta com meia hora no sistema, já faz. Você tinha que colocar lâmpada de cor diferente, né? Eu lembro disso. Abrir o painel, desvedar, depois entrava umidade, você sabe como é que era, né? E é bom a quantidade de quilômetros de fios que tinham no veículo, né? Não, pouca Hoje coisa. Eles são interligados por computadores, né? Tudo. Cada um fazendo sua função. Um chicote, tudo monitorado. E até a questão de acessórios também, a gente consegue usar o software a nosso favor para poder instalar acessórios como se fossem de fábrica. Por exemplo, a pessoa pega um carro na versão mais básica. Vou dar um exemplo aí, a grosso modo, uma T-Cross, né? A versão Sense, que é a mais básica que tem. Se a pessoa comprar o painel original Volkswagen, o jogo de sensor de estacionamento original, que o pessoal coloca universal, eu não coloco, eu coloco original.
Cara, eu desmonto o carro inteiro, ligo na central, até o Parque Assist, né, de estacionar sozinho, a gente consegue colocar. Então, se a pessoa quiser investir nesse upgrade, o pessoal gosta. Esse é o legal da marca, porque nos anos 80 e 90, a gente tinha os esportivos, Gol GTI, GTS, Escort R3, Cadete GSI, e todo mundo sempre mexia. As outras marcas foram perdendo um pouco de identidade desse negócio de esportividade e viraram mais comerciais. A Volkswagen sempre manteve essa linha dos entusiastas, né? Sempre manteve esse relacionamento. Então as pessoas criaram esse costume. Quando lança um carro da Volkswagen, o cara já troca um negocinho, já bota uma capinha de chave, um negócio assim, porque tem no mercado. Então a gama de acessórios é muito maior e tem como colocar como se fosse de fábrica, sem afetar nada no veículo. E isso é extensivo para a gama de veículos do grupo. Sim. Porque Audi é incrível o que você pode fazer com um Audi. Exatamente. Né? Se você pegar outros veículos da marca, do grupo, outras marcas do grupo, você consegue fazer muita coisa. Eu gosto muito de rally. E eu fico assistindo o Rally Internacional, eu vejo os Skoda. Rapaz, cada coisa que eles fazem com aqueles carros é lindo, ele fica lindo. Fica. E ele é um carro mais quadradinho. Ele não tem tanto arredondado quanto... Agora, eu queria comentar com você sobre as suas viagens e o seu início. Nós estávamos conversando sobre isso e você me contou. Águas de Lindóia, Belo Horizonte, Sul, pá. Dá uma pincelada. Lembre-se o seguinte, nós... que estamos te ouvindo, a maioria de nós somos leigos. Então, a gente não entende muito as suas expressões mais técnicas, né? Mais técnicas. Então, você traduza, por favor. Bom, a grosso modo, sempre que eu comecei a mexer nos carros, você quer compartilhar com quem, né? Assim como qualquer hobby, né? Você compartilha com quem tem o mesmo apreço. Então, tinha os grupos de WhatsApp, os grupos de, na época, Facebook... E eu era muito fã do clube do Jetta de Brasília, Jetta Clube. Eu via os caras viajando de comboio, aquele monte de Jetta rebaixado na estrada. Eu falava, cara, um dia eu quero andar com essa galera. E por incrível que pareça, quando você faz a coisa que você gosta, naturalmente vem os relacionamentos. Então, assim, hoje eu posso falar que os caras que eu acompanhava por muito tempo, muitos influencers automotivos, muitas pessoas do ramo, hoje me tornaram amigos, né? Amigos, assim... pessoas comuns, assim como eu. Porque eu tive a oportunidade de conhecê-los em momentos oportunos que o apreço por carro ofereceu, proporcionou. Então, no meu começo aí, bem no começo, eu falei, cara, vou fazer uma viagem, fiz um cronograma e tinha um evento em Brasília para poder fazer. Era o VAG Culture, né? Cultura VAG. VAG é Volkswagen Audi Group, né? Que a grosso modo é o grupo Volkswagen que abrange Volks, Audi, Seat, Skoda, Bentley... Bugatti e por aí vai. E Lambo. Porsche, não pode esquecer da Porsche, né? E aí eu fui nesse evento, antes do evento fui na casa de um amigo meu, um grande mestre de customização, forte Zé Car Customs, um abraço pra você, meu querido. E a gente eu montei 12 carros em uma madrugada que iam pro evento no dia seguinte. Então, Peraí, muita hora nessa calma. Correto. Você customizou alguma coisa Isso. em um desses veículos e você fez isso em 12 veículos para participarem do evento em uma única noite. O Zé Car tem na casa dele uma oficina gigante, né? E aí... Ele mora em onde? Mora em Brasília. Mora em Brasília. E eu fui para Brasília com o porta-mala cheio de produto, mercadoria, lâmpada de LED, levei grade, levei aerofólio, levei farol. E aí, ao todo foram 12 carros. Passa computador, instala um LED, monta aquilo, monta isso. Então eu coloquei a mão em 12 carros, né? Fiz 12 serviços para 12 pessoas que iam pro evento no dia seguinte, né? Então a gente foi pro evento todo mundo junto, aquela correria louca, madrugada, moletom, frio do caramba. E chegando no evento, alguns dos carros que a gente mexeu foram premiados, foi muito legal. E aquilo ali eu falei, cara, realmente é isso que eu gosto de fazer. Não tem como sustentar isso como um hobby ou uma coisa mais simples, então eu vou realmente viver disso, né? E depois disso fomos para várias viagens de carro, já fiz mais de 20 viagens aí pelo Brasil em eventos diferentes.
e sempre em galera, de comboio, porque é realmente muito legal. Você pegar o carro que você gosta, com seus amigos, a marca que você gosta, andar, propagar a tua empresa, propagar a sua ideia, falar pro cara, tudo bem, eu sou o Otávio da Retrofit Garage, trabalho com isso, tenho farol, body kit, para-choque, parará. E esse network virou orgânico. Tanto que os nossos seguidores do Instagram também, graças a Deus, são mais de 95 mil pessoas, são todos orgânicos que vieram fruto desse networking. Porque tinha alguma influência em algum lugar, a pessoa filmava, a gente aparecia, a galera seguia. Então tudo isso aí foi bem feito com a maior naturalidade possível, né? Foi uma coisa de muito trabalho, mas quando você faz o que você gosta, tudo flui naturalmente, a ponto de não ter que fazer nenhum esforço sobre-humano para poder conseguir alguma coisa. Tudo que vem de mérito é consequência do trabalho que você faz. E aí, dessas viagens, surgiram amizades, veio o network e você montou sua empresa, você tem se especializado. Eu não posso dizer que você se especializou, porque cada vez que eu converso com ele, ele vem com uma coisa nova. Então, assim, parece a internet. Você abre, cada dia tem uma notícia diferente, né? Então, você conversa com o Otávio, a semana passada é uma coisa, a semana já é outra, e ele vai... Senão fica no carburador para sempre, né? Senão fica é a mesma alegoria, porque as coisas hoje vão muito mais rápido, né? Antigamente, do air cooler para o carburador foram anos, né? Até a injeção eletrônica vingar foram mais anos. Então, assim, hoje as coisas acompanham uma velocidade muito maior. Por exemplo, tá vindo aí os carros elétricos. Então, se eu não aprender a mexer com carro elétrico, não souber mexer, não souber montar, não souber desmontar, né? Não souber entender o sistema do carro, eu não sirvo mais essa profissão. Infelizmente. Eu posso ficar aí mais 10 anos no mercado, mas quando acabar os Jettas, os Golf da vida, os Audi, as BMW, ficar tudo elétrico, eu vou ser quem? E a Volkswagen vai lançar aí, talvez já no final do ano, o ano que vem, o ID, né? O ID. Então vai ter aqui e realmente há uma tendência muito forte para isso, que os veículos não sejam 100% eletrificados, mas eles serão no mínimo híbridos, né? Então essa tendência não tem jeito. Não tem jeito. Acaba que também tem um lado de entusiasta. Por mim, eu ia ser aquele tiozão que ia ter um monte de Golf na garagem e dane-se, né? Mas assim, pro lado profissional, eu tenho que acompanhar o mercado. Eu tenho que entender o mercado, entender os lançamentos, as novidades, né? Tanto que a NASA Veículos sempre proporciona para a gente poder conhecer os lançamentos antes mesmo de serem oficialmente lançados, né? Fizemos aí 4 vezes já para a NASA, no Jetta 2018, no Polo GTS, inclusive eu tinha um Gol 93 GTS, eu levei para o evento lá para poder fazer uma alegoria ao nome GTS. Fizemos também o Polo novo, né, 2022, no finalzinho do ano. E agora que nós nos encontramos aquela vez do Virtus. Então é sempre bom poder acompanhar as novidades, os lançamentos e as tendências, porque como empresário também tenho que entender o mercado e acompanhar com a minha empresa, né? Tenho que crescer junto, mesmo gostando aí da combustão, né? A gente tem que entender que o mercado evolui e como empresa a nossa função é evoluir junto com o mercado ao mesmo tempo. Como uma pessoa que gosta de carro retrô, eu sei que, pelo menos eu penso que nós ainda teremos bons anos com motores 8 cilindros, daqueles antigos, Mustang, Camaro, Ford, vinha no Galaxy antigo, Maverick e tantos outros, né? E eu sei que a gente vai ter uma tendência, mas isso vai se tornar aquilo que você disse, retrô. É só para os amantes, para quem gosta da Kombi ainda hoje. Exatamente. Mas me conta uma coisa, você já estudou, já tentou entender o que pode ser customizado, o que pode ser feito num veículo eletrificado? Porque, assim, quais são os que nós temos hoje? Hoje nós temos, aqui na nossa região, né? A BYD em Goiânia, ele é completamente eletrificado, né? Uhum. Nós temos BMW lá em Goiânia, nós temos Mini Cooper, que também tem concessionária junto com a BMW lá em Goiânia. Nós temos, qual mais?
A Mercedes, que tem carro eletrificado, que também vende, acho que é o EQ, né? Mercedes também, a Volvo também está trazendo a linha dela. A Volvo basicamente é só eletrificado agora, né? Bom, e tem outros lá. Você já procurou entender um pouco o que pode ser feito neles? Na verdade, a pergunta não é nem o que pode ser feito. Essa que é a grande chave. É como pode ser feito. Porque hoje, se você pegar um carro mais atual, você altera uma peça original, você troca uma lâmpada, você mexe no alto-falante, o carro acusa no painel, né? O carro entende que foi modificado alguma coisa e se for mal colocado, mal instalado, incorretamente, dá avaria no carro. Por exemplo, tem gente que troca lâmpada de LED hoje, que pega o carro da pessoa, né, coloca o LED, tem ele consome menos energia do que a lâmpada halógena, o pessoal coloca lá, acusa no painel, o cara mete resistor no carro, corta o fio lá, bota resistor, né, até parar de acusar. Eu não. Eu já pego a lâmpada, coloco a original no plug and play, no conector, vou no sistema, parametrizo para LED, que o próprio carro permite isso, que você fala para o carro, olha, não é mais lâmpada halógena, é lâmpada de LED, o consumo é assim, 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 e você consegue fazer da maneira correta. Então, a parte de customização sempre vai existir, mas a questão é, quantas empresas estão prontas para poder atender a demanda do novo mercado, a fazer do jeito certo? Porque quanto mais inteligentes os carros ficam, mais difícil fica para quem não entende, ou não quer entender, ou não quer se adaptar. Então é isso aí, é acompanhar o mercado para poder fazer da melhor maneira. Por exemplo, um Tesla. O cara não vai pegar um Tesla e encher o forro de porta de som, entendeu? O carro não vai nem ligar mais. Não duvide desse povo. Mas vai demorar muito ainda. Mas assim, tem coisa que a gente tem que entender, porque o software hoje é necessário na minha profissão. Eu não posso colocar um farol de um... Eu pego uma versão mais um Jetta, por exemplo, né, um farol halógeno, e coloco o farol Xenon, ou dos mais novos, o farol IQ-LED, e vou parametrizar, eu não vou encher o carro do cara de relé e resistor, né? Então a gente tem que fazer da maneira correta para não ter problema nenhum, para não ter nenhuma avaria no carro. Cada vez mais os sistemas estão inteligentes e interligados. Então você mexe numa coisa aqui, a outra para de funcionar. E aí tem que levar aonde? A concessionária, perde garantia, mexeu. Então, assim, fazendo certo da maneira correta, a customização dura aí muito tempo, se for bem feita, bem executada, mas, claro, com muito estudo, muita dedicação e sempre acompanhando novidade. Porque hoje em dia a gente dorme de um jeito, acorda quando vê, né? Ainda mais a parte dos carros elétricos, eu percebi isso. Eu achava que, na minha concepção, ia demorar 5, 10 anos para começar a vir carro híbrido para o Brasil. Quando vê de 2021 para cá, parece que metade da frota já é elétrica. Você ouve um carro na rua, um carro passa sem fazer barulho e fala, putz, já é elétrico isso aqui. Então, essa é a grande questão. Acompanhar o mercado, acompanhar a tendência e fazer como tem que ser feito de forma profissional. Agora, a gente... Bom, você vai olhar um carro eletrificado, ele vem já com todos os dispositivos de economia. A lâmpada Full LED ou até mais, até lâmpada interna, lâmpada de placa. Você tem portas que fecham e abrem automaticamente. Você tem porta-malas, que agora vai ficar muito comum, que você passa o pé no sensor e ele abre automaticamente e depois fecha-se pelo botão. Quando você abre o capô do motor, igual eu abri do BYD lá, você não vê nada. Uhum. Não que não tenha, é porque ele é todo encapado, todo muito bem acabado. Todo clean, né? Então, e você não tem painéis, você tem, na verdade, computador, tela de computador. O que, na sua opinião, pode ser feito num veículo desse em termos de customização? O freio já é interessante, as rodas já são... Então, seria o quê? É aí que entra o famoso termo retrofit, né? Que é você atualizar, né? Você faz um upgrade, um facelift, alguma coisa. Não, mas aí é propaganda. Eu dei uma dica boa demais, eu vou ter que ganhar dinheiro com ele. Eu tô justificando. Explica o que é retrofit. Bom, retrofit é um termo, né, uma palavra, ela é sinônimo de upgrade, sinônimo de facelift. É você pegar algo e melhorá-lo, né? E onde ela é usada?
na engenharia no geral. E na sua empresa? E na minha empresa também, inclusive a Retrofit Garage. Tamo junto aí. O dia que a Volkswagen patrocinar, eu patrocino Motoricia. Tá certo. Tá vendo? Acho que eu cobrei. E essa questão, enquanto houver um carro que lança uma coisa melhor do que você tem e você quer colocar nele, ainda tem a opção de customizar. Enquanto tem uma versão que não tem tal coisa e outro topo de linha tem e você quer só aquele acessório, ainda tem como customizar. E a gente a gente que é fã de automobilismo, de carro, de motor, a gente sempre procura uma coisa para fuçar. Você sabe disso. A gente sempre procura uma coisa para melhorar. Então, assim, essa questão aí, cara, enquanto pode ser tapete de assoalho de ônibus que volte à moda ou neon roxo embaixo do carro. Mas ainda mais o brasileiro que gosta de carro sempre vai achar alguma coisa para poder fazer virar tendência. É interessante. A resposta sua é pertinente e é verdade. Sempre tem alguma coisa que vai... Não, o americano também, né? Você vê, o americano tem lá... O americano é brincadeira. Quando você vai numa feira americana, eu fui numa feira americana, o que você vê de customização e eu vi veículo lá que parecia que ia ficar só no alto. O pessoal brinca de ficar jogando ele para cima, para baixo, para cima, para baixo. Aquilo eu olhei e não gostei. Eu falei, tá maltratando o veículo, eu vou acionar a delegacia, porque eu não concordei com isso não. Mas eles fazem de tudo. E a gente vai ter pintura, a gente vai ter uma série de customizações que podem ser feitas em veículo. E eu imagino que naquilo que você faz, o Otávio, na empresa dele, ele não é uma pessoa que mexe em motor. Ele não tem customização de motor. Você fazer estágio 1, estágio 2, estágio 3, nada disso é com ele. O negócio dele é customizar, é colocar o veículo com a sua cara. Ele adaptar pequenos adereços no veículo, mudar algumas coisas, né, Otávio? Isso. E fazer com que o veículo fique personalizado para você. E ele é muito competente com isso. Eu fui com um carro meu lá uma vez, ele porque queria me vender uma lanterna diferente da lanterna que meu carro tinha. Eu falei, não, mas eu gosto dessa. Não, mas vai ficar mais bonito, você não tem ideia. E ainda bem que ele não instalou. Montei um igualzinho o seu, cabriolé também. Um Mini Cooper semana passada com farol e lanterna. Se você ver... Aí, é assim que Nos funciona. bastidores vai ter uma negociação boa ainda. Eu sou bom de negócio. Então, assim, é muito interessante porque nós temos pessoas que mexem no automóvel, nós temos pessoas já especializadas em cada coisa. Antigamente você levava um carro num lugar, naquela mesma oficina, com um martelo, um serrote e uma furadeira, alguma coisa, o cara mexia em tudo o seu carro. Ele colocava o som, ele colocava a roda, ele pintava o seu carro no outro pedaço. Exatamente. Hoje não. Hoje as pessoas necessitam ser especializadas. O Otávio está me falando que ele tem softwares para alterar algumas... Alterar não. Alterar, desbloquear, porque já vem, né? Para desbloquear algumas coisas que raramente se encontram. Por quê? Porque ele pegou do alemão, transferiu para o inglês, depois passou para o português e tem operações que ele realiza que sequer ele precisa olhar mais. Eu fiquei muito impressionado quando você me disse da quantidade de cores. Como é que você trabalha com isso para colocar em algum... Não me fale isso marca, legal, não me fale o veículo. Por favor, vamos parar com isso aqui. Eu queria um patrocínio, só isso, nada mais. Tudo bem, mas você não precisa me usar para arrumar o patrocínio para você. Nós queríamos patrocínio, nós dois. Então, assim, me explica para gente aqui como é que é essa... Bom, agora eu vou ter que ser um pouco mais técnico, né? Porque quando a pessoa fala, você pode ser técnico, mas você fale tecnicamente na nossa língua. Vai ser uma coisa compreensível, nada que meia hora de Google não resolva. Tá bom. Bom, vamos lá. A pessoa acha que, vou alterar a cor do painel. Eu pego o computador, aparece na tela. Você quer verde, vermelho, azul? Não. Na verdade, é um pouco mais do que isso, né? A marca, né? A marca W...
ela tem as opções de cores no painel, que alguns carros alteram na multimídia, a iluminação interna também altera, então você coloca a cor do modo esporte, vermelho, a cor do modo eco, ecológico, verde, a cor normal, azul e por aí vai. Que é o padrão, né? É o padrão. E você tem como colocar mais cores, a própria linguagem de programação permite isso, e não é tão fácil assim. No caso, se eu quiser colocar uma cor a mais no painel, eu tenho que fazer 3 códigos. Por quê? Porque ela trabalha com um sistema de cores RGB. A gente sabe que tem 3 cores primárias, né? O vermelho, que é o red, o verde, green, o blue, azul. E essas cores, conforme misturadas, elas geram todas as outras cores que tem disponíveis aí na paleta de cores geral do mundo. Então a gente consegue fazer uma incrementação alterando sempre as 3 cores para gerar combinações que geram cores novas. Então, o painel que vinha ou vermelho, ou azul, ou verde, você consegue colocar roxo, amarelo, lilás, branco, o que você quiser. Então, a gente customiza aí com os 3 parâmetros por cor, por opção de cor. Então, se eu quiser colocar 30 cores no painel, eu tenho que, teoricamente, digitar 90 códigos para poder fazer as combinações pertinentes e fazer aparecer. E tudo original que o próprio software permite também, que lá na Alemanha já tem, que outro país já vem. E no Brasil vem a opção com um pouco menos de cor, a gente consegue incrementar. Basicamente, com essas 3 cores, você faz todas as demais cores no mundo, né? Isso. Todas as demais cores existentes. E você consegue colocar... Qual o máximo que você já colocou num carro? De velocidade? De luz. Não. Cores diferentes. Não, o máximo é 30. O máximo é 30. No caso aí do já carro... não tem mais linha de código para você digitar, aí são 30 cores. E também até porque vai ficar o quê? Rosa claro, rosa escuro, rosa... Eu não entendo muito de cor. A mulher sabe o nome das cores, né? O turquesa, o lilás, a gente homem é mais... Então... Homem é preto, cinza, branco tá azul ótimo. Azul tá ótimo. É desse jeito. Mas no máximo são 30 mesmo, é o máximo que permite você colocar. Otávio, agora vamos aprofundar um pouco mais aqui. Você está em Anápolis, mas você atende o mercado em Goiânia, Brasília, em torno, aonde tiver. Uhum. Hoje, com a internet, então, é muito simples. 98 mil seguidores, quase 100 mil pessoas vendo suas coisas. Qualquer um desses que tiver em algum lugar pode solicitar alguma coisa Sim. sua. Qual o veículo? Eu sei que você é especializado basicamente em veículos alemães e que a paixão de criança é VW. Mas nós temos lá na Alemanha a Audi, que é VW, né? Mas tem Mercedes, tem BMW, tem um monte de... Tem Porsche, né? Com certeza. E aí... quais as marcas que você mais faz fora da VW? É o quarteto fantástico, a gente chama, né? VW, Audi, Mercedes, BMW. São as marcas alemãs que também proporcionam fazer configurações, proporcionam acessórios incrementados. Puta, eu quero a grade da MG GT. Então você coloca na Mercedes classe C, 200, 680, 2016, 2015, a grade da nova. Então você coloca a grade de pontinho. Na verdade é o seguinte... Pode vir o que quiser de tendência. A gente que gosta de carro, a gente é até meio idiota. Se o negócio vem, se a grade vem de bolinha, você quer colocar ela reta. Se ela vem reta, você quer colocar de bolinha. Você entende? A moda é cromado. Não, agora cromado eu vou colocar tudo preto. Cromado eu vou pintar de preto. Puta, coloca lá. Não, o carro vem tudo preto. Não, vou cromar isso aqui. Então é sempre assim. Esse que é o legal de ser amante de carro. Sempre tem alguma coisa para você fazer. E essas 4 marcas permitem trocar muita coisa. Grade, para-choque, capa de retrovisor, aerofólio. Então você pode jogar uma BMW Série 3, né, convencional 320 e transformar numa M3. Hoje tem opções de acessórios que a gente trabalha também que são incríveis. Por exemplo, o paralama da M3 para ficar igual você consegue colocar. Paralama, para-choque, spoiler lateral, aerofólio, lanterna, para-choque. Então você customiza para virar uma M. Assim como a Mercedes também tem os body kits de AMG, a Volkswagen GTI, R, né, que não tem no Brasil aí poucas opções. Então, cara, esse que é o legal. É você colocar o carro da sua cara, do seu jeito, e quanto mais exclusivo, mais o pessoal gosta de fazer. E nós temos nós assim, né? Quem customiza tem uma vantagem. No caso da Mercedes, você tem a MG que trabalha
a customização da marca, porque deixa ela esportiva, é a marca esportiva da Mercedes. Você tem a BMW, que é a M. E você tem a Audi tem a linha S. E RS, né? RS. E a Volkswagen tem a R, né? A Line, R-Line. Tem a R-Line e a R. E a R. Então, são coisas assim muito, muito interessantes. Em Anápolis, quais os veículos você mais faz? Em Anápolis, ultimamente, cara, os 4 carros que a gente mais trabalha é Golf, Jetta, mas vamos sair fora de Volkswagen um pouquinho, né? A gente monta muito Audi. O pessoal aprendeu a apreciar mais os Audi, comprar mais Audi. Antes o pessoal tinha medo, carro importado. Era o mesmo carro, mas o cara com o mesmo dinheiro comprava um Golf, mas não comprava um A3, porque o A3 é importado. Então, assim, hoje não tem mais isso, né? Hoje as marcas importadas dominaram o mercado e até uma coisa saudável que eu vejo, porque a competitividade de produção nacional melhora, né? O cara compra um carro alemão, você produz um carro de má qualidade aqui, você fala, vou melhorar esse carro para poder competir com Audi. Então, o Audi também e BMW. BMW Série 3, a gente monta muita, tem muita opção de customização para ela. Eu tenho uma paixão muito grande pelo Audi A6 e pelo R6. Nossa, a RS6 é linda. Então, eu acho que se um dia fosse para me ter um carro, eu teria uma RS6 Avante, que é, para mim, o top do top, a perua Audi RS. É linda mesmo. Aquele carro é extraordinário. E ela já vem com os adereços e eles servem de essas marcas, essas linhas esportivas dessas marcas servem de inspiração para vocês e para todos os outros que querem ter uma customização mais leve até com certeza. veículo, e esse é o legal da coisa, você comprar uma coisa e poder deixar do jeito que você quiser, né? Ok. Bom, nós temos 3 minutos para terminar, você acredita? Passa rápido, hein? Não, mas passa rápido demais. O assunto é empolgante, né? É sempre bom as nossas conversas, você sabe disso. Isso é verdade. A prosa é boa. Ele já se ofereceu para fazer entrevista comigo. Vamos ver o que vai sair disso um dia. Mas... Tem muita história boa. Se lembrem disso, tem muita história boa. Deixa eu te falar uma coisa. Eu queria que você falasse o nome da sua empresa, o endereço que você está hoje, vai mudar, mas o endereço que você está hoje, para que as pessoas te encontrem. Se você quiser falar... Não, se você quiser falar, não. É interessante que você deixe o seu endereço eletrônico para as pessoas entrarem em contato, te seguirem, porque você tem um trabalho de qualidade, você é um baita cara, gente boa. Então, por favor, sinta-se à vontade, use o espaço que é seu. Mais à vontade? Obrigado, foi muito boa a conversa. Ô pessoal, minha empresa é Retrofit Garage, né? A gente fica na cidade de Anápolis, no bairro Jundiaí. Nós temos aí contato pelo Instagram, temos contato também por e-mail, retrofitgaragebr@gmail.com. E se colocar no Google também Retrofit Garage, você consegue achar o nosso YouTube, o nosso Instagram e todos os contatos da nossa empresa também. A gente está sempre por dentro de novidade no mercado automobilístico, de customização, e realmente a gente faz o que a gente gosta e a gente faz retrofit. Retrofit Garage com E mudo. Tudo junto. Isso. Com E mudo. Com E mudo. É americano, né? Garage, né? Tá. Então, Retrofit, @Retrofit Garage. Isso. E o e-mail é? retrofitgaragebr, de Brasil, @gmail.com. Ok. Muito obrigado por ter aceito o meu convite, por estar aqui. Eu que agradeço, estou lisonjeado. Falando da sua experiência para os nossos amigos do Motoricia. Toda quinta-feira, na parte da manhã, nós temos um novo programa para que vocês possam curtir, apreciar, aprender um pouco mais sobre esse mundo maravilhoso do automóvel, e nós estamos juntos. Curta, compartilhe, faça com que o nosso programa atinja um público razoável para que cada dia a gente tenha conteúdos mais interessantes. Um abraço.